Olá galera, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de sociologia, um vídeo pequeno com algum conceito importante. Vamos falar hoje sobre mais-valia de Karl Marx. Vamos contextualizar aqui. Marx foi um grande crítico do sistema capitalista, certo? Escreveu no momento em que o capitalismo estava surgindo. E aí ele observou o quanto que o sistema é injusto, né? E aí, como que ele observou essa injustiça? Lembra lá do videozinho sobre luta de classes? As classes sociais surgem no sistema capitalista, porque nos outros tipos de sociedade a gente tem outros nomes para as estratificações sociais, certo? Ainda vou fazer um vídeo sobre estratificação social. Mas voltando aqui para Marx, sistema capitalista, classes sociais, não é isso? E aí você tem, na visão dele, uma luta de classes, uma classe que é detentora, que detém os meios de produção no sistema capitalista, e uma classe que detém a força de trabalho, e essa classe que detém a força de trabalho vende essa força de trabalho para quem tem os meios de produção, correto? Então vamos lá, vamos aos nomes. A classe trabalhadora que tem a força de trabalho vende o seu trabalho como uma mercadoria, não é isso? Vende o seu trabalho para quem tem os meios de produção, que é a classe dominante. Classe dominada, classe dominante. Classe dominada vende para a classe dominante. Vamos lá. Quando ela vende essa força de trabalho, ela gera lucro para a classe dominante. E esse lucro não se reverte em aumento desse salário. Ok? Vamos lá, vamos devagar. A mais-valia é exatamente esse excedente gerado pelo trabalho da classe trabalhadora, da classe operária, esse excedente de produção, quer dizer, o operário, ele produz muito mais do que o valor que geraria o pagamento dessa produção, entende? Ele produz muito mais do que o seu salário. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que em 4 horas de trabalho diário, esse operário conseguiria, com essas 4 horas, pagar o seu próprio trabalho, quer dizer, gerar o que seria o valor monetário para pagar o seu salário, beleza? Então vamos lá, em 4 horas o operário, se ele trabalhasse 4 horas, estaria pago lá o seu salário. Só que ele trabalha 8 horas de dia. Isso é um exemplo criado aqui, só para a gente entender, tá? Pergunta: se em 4 horas ele já chega no que seria o valor do seu salário, essas outras 4 horas que faltam para completar 8 horas, essa produção que ele vai produzir nessas outras 4 horas restantes, elas geram aumento do seu salário? Não é isso? Mas elas geram um excedente de produção. Esse excedente de produção vai gerar o lucro para quem tem o meio de produção, que é a classe dominante, burguesa. Então, olha só que interessante. Primeira coisa importante. O que é o principal no sistema capitalista? Gerar lucro, não é isso? É a geração de lucro. É o principal do sistema capitalista, beleza? Esse lucro, ele é gerado pelo trabalhador. Só que esse trabalhador não tem o retorno desse lucro como o aumento da remuneração pelo seu trabalho. A mais-valia é isso. E aí, quando ele cria esse conceito da mais-valia, ele, na verdade, ele não cria esse conceito, ele foi pensado antes por Adam Smith e depois foi melhor encaixado nessa teoria de Marx. E ele é uma base do entendimento da teoria de Marx. Por quê? Porque Marx, quando ele faz a crítica ao sistema capitalista, ele observa exatamente isso. É um sistema extremamente desigual, certo? Agora, a gente pode pensar também o seguinte: não existe capitalismo sem mais-valia. Agora, a gente pode ir até um pouco mais além. Nem o próprio socialismo na União Soviética aboliu a mais-valia. Polêmico isso. Alguns pensadores marxistas observaram isso, né, a posteriori. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Esse conceito de mais-valia, ele é central no pensamento de Marx, central.
O que é a mais-valia? Vamos voltar. O trabalhador trabalha um número X de horas que já seria necessário para gerar o que a gente chama de salário desse trabalhador. Só que, vamos supor, ele chegou nesse número X de horas, ele pode parar de trabalhar? Não, ele tem um contrato lá, certo? Então ele tem que continuar. Esse restante vai continuar gerando excedente de produção, aumento, excesso de produção para quem é o dono dos meios de produção, classe dominante. Isso vai gerar lucro para essa classe dominante que não se reverte em aumento de salário desse operário. Beleza. Existem dois tipos de mais-valia, conceitos marxistas, certo? A mais-valia absoluta, que é exatamente essa que eu expliquei, que ela está diretamente atrelada ao aumento do excesso, do excedente de produção que não se reverte em retorno de aumento de salário do trabalhador. E ele está diretamente atrelado ao tempo de trabalho, do trabalho mesmo desse trabalhador. Mas vamos lá, a gente está falando de Revolução Industrial, certo? A gente está falando do início do capitalismo. Revolução Industrial trouxe o quê? Máquinas, maquinário, né? Então, existe também o que ele chamou de mais-valia relativa, que é quando você tem esse trabalhador operando essa máquina que vai aumentar essa produção, a máquina vai aumentar a produção através do trabalho operado pelo trabalhador, certo? Então, não necessariamente você tem um aumento das horas de trabalho desse trabalhador, mas você tem um aumento de produção gerado pela máquina que este trabalhador vai operar. Então, a mais-valia relativa, ela também está em cima do trabalho do operário, só que ela está com o uso do que a gente chama de tecnologia, né? Que naquela época, naquele contexto de época, é o surgimento das máquinas, tá bom? Então, o conceito de mais-valia é um conceito fundamental para entender toda a ideologia marxista. E aí o que é interessante observar também é o seguinte, eu falei isso, mencionei lá no início, mas vamos filosofar um pouquinho sobre isso. O trabalho desempenhado pelo operário passa a ser uma mercadoria também no sistema capitalista. Então, na verdade, no sistema capitalista, tudo é mercadoria, tá? O valor trabalho também é uma mercadoria. Então, quando a gente diz que o valor trabalho é uma mercadoria, a grande crítica de Marx é você retira a humanidade que é colocada naquele trabalho que é desempenhado por um ser humano e classifica aquilo ali como uma mercadoria também. Em que sentido? Descartável, muitas vezes. Só é importante porque me gera lucro, mas todo o restante tem o mesmo valor de uma mercadoria. Tira a humanidade daquilo ali. Beleza? É interessante, como todos os pensadores da área de ciências sociais, né? E para a gente entender todo o pensamento, toda a crítica de Marx ao sistema capitalista, a gente tem que ter tanto a ideia de luta de classes, quanto a ideia de que ele critica o sistema por achar o sistema injusto, né? Por ser bastante desigual esse sistema. E o conceito-chave para entender o que é o início dessa injustiça é exatamente os conceitos de mais-valia absoluta e relativa, tá bom? Então, por enquanto é isso, a gente vai falar muito sobre isso mais, porque Marx, como os outros pensadores, pais da sociologia, Weber e Durkheim, vão aparecer também de forma direta e indireta nos pensadores que vão surgindo ao longo do canal aqui, com certeza, espero que tenha uma vida longa no canal, dos sociólogos contemporâneos, sociólogos que vieram depois, tá bom? Então, a princípio é isso. Só no primeiro momento, um conceito básico e importante de saber, e eu vou sempre falar aqui de mais-valia, sempre que eu estiver falando de Marx, tá bom? Um abraço.